Paz e graça, povo de Deus. Estamos aqui, eu, Pastor PV, em mais um episódio do nosso AngularCast. É o nosso 9º episódio, viu? Nós estamos caminhando, já são 9 episódios. Você pode se inscrever aqui no canal do YouTube, você pode nos acompanhar pelas plataformas de áudio, Spotify, nos seguir no Instagram, @AngularCast. Lá tem os cortes dos nossos entrevistados, dos nossos homens e mulheres de Deus que vieram aqui edificar a nossa fé através de testemunhos, histórias, temas importantíssimos e edificadores para a nossa vida. E hoje eu tenho a honra, a presença aqui de estar com uma pessoa, uma amiga, né, que cresceu comigo. A gente se separou no sentido da amizade e voltamos a nos reencontrar por esse tempo. Pastora, missionária Karine Rosane, seja bem-vinda, pastora. Obrigada, Paulo. É uma honra estar aqui, uma grande alegria falar com o seu público, reencontrar você e compartilhar das histórias de Jesus na vida da gente. Então vamos lá, vamos dessa história. Pastor, nós estávamos conversando antes de entrar no podcast sobre essa reviravolta que sua vida lhe deu, né? Servia numa igreja local e de repente Deus lhe chama para as nações. Para quem não sabe, hoje a pastora Karine é pastora na Alemanha. E conta pra gente, pastora, como é que foi esse processo? Como aconteceu isso? Eu fiquei surpreso quando soube. Eu digo, como assim? Estava pastoreando aqui e Deus tem essas... A palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos, né? Conta pra gente, pastora, como é que foi isso? O chamado missionário não foi surpresa para mim. Eu sempre fui envolvida com o aspecto de vocação missionária, de olhar para as nações. A minha vida, desde o ventre, gira em torno disso também. Minha mãe teve muitas complicações na gestação e ela fez um voto com o Senhor que se Ele quisesse me entregar a ela saudável, curada, ela iria me criar para ser uma missionária. Ela fez esse voto com o Senhor e se Ele quisesse que eu viesse com alguma deficiência, seria também para a glória dele. E Ele escolheu me curar. Ele gostou da ideia e minha mãe nunca omitiu de mim que ela tinha feito um propósito com Deus. Só que isso não é algo imposto, né? Ela me mostrou que existia esse compromisso a respeito de minha vida, mas de forma muito leve eu fui sendo introduzida ao ambiente de missões. Ela fazia parte da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus, que era a igreja que nós congregávamos na minha infância. Então, eu estava sempre cercada de missionários, sempre cercada de nações, porém, na minha infância, missões ainda era somente no continente africano. Sim. Então, a ideia que eu tinha de fazer missões era, eu vou servir na África. Um dia, com 7 anos de idade, na Secretaria de Missões, eu peguei uma cadeira num escritório de um dos pastores que serviam lá, coloquei no pé do mural, subi e fiquei olhando de pertinho cada uma daquelas crianças no mural. E eu conferi as costelinhas das crianças. Eu disse, Senhor, eu te prometo hoje 2 coisas. Primeiro, eu nunca mais vou estragar comida. Eu dava muito trabalho para comer. Segundo, eu vou servir nesse lugar aqui. Então, a partir daquele dia, qualquer pessoa que me perguntasse, Karine, o que você vai ser quando crescer? Todo mundo ria, achava engraçado e eu dizia, eu vou ser missionária na África. Porém, cresci, fui vivendo outras coisas dentro do reino de Deus. Me envolvi bastante com a igreja local. Nós nos tornamos batistas. Nós entramos na visão celular, começamos a trabalhar em células. E eu comecei a focar muito na ideia do que é o Brasil. De ganhar as pessoas da cidade. Aquela coisa bem igreja local. Exato. Bem a geografia urbana. Exato. E eu tirei, assim, do meu foco as nações. Porém, ali para os meus 18 anos, 17 anos, eu comecei a perceber que, tipo assim,
eu preciso olhar para uma realidade maior que a minha. Ou pelo menos para uma outra realidade além da minha. Aquilo ali era muito bom, mas... Era muito bom, mas limita. Se eu fico olhando somente para mim, né, aquela coisa que a gente discute às vezes sobre vida privada. É sério que eu vou ficar de segunda a segunda trabalhando só para mim, alimentando só os meus filhos, limpando só a minha casa? Eu não vou ter um doente para eu pegar na mão. Eu não vou ter uma criança vizinha para chamar para o Natal. Quando você fala isso, a gente até lembra, né, que a igreja ela é fundamentada no apostólico, que é no envio, e no profético. Exato. Então, quando a igreja local, de alguma forma, ela cresce só para dentro, e não há nenhuma crítica a você querer crescer igreja, fazer com que a igreja tenha muitos membros, isso é saudável e isso é bíblico. Mas não pode ficar só aí. Exato. Ela precisa ser apostólica no sentido do seu envio. Sim. E eu perdi essa percepção a meu respeito, né? Eu estava agora bastante envolvida com várias coisas que me faziam ficar, que me faziam ser fundamental dentro. E isso é perigoso, porque como tu estás falando sobre a igreja ser forte, não tem problema nenhum. Nós queremos uma igreja forte para enviar. Porém, uma igreja eficientemente forte, ela gera discípulos maduros o suficiente para saírem, né? Liderança é quando você... eu vi um conceito essa semana que me chamou muita atenção. Liderança é um conceito para você ser inútil. Fantástico. Porque quando você se torna inútil, você não se torna imprescindível no lugar que você está, porque você formou sucessores. Exato. E os discípulos maduros, eles precisam ser enviados. Porque existem lugares que, agora que aquela igreja ali está tão forte, existem lugares que não tem o mínimo daquilo. Verdade. E uma igreja forte, ela prepara pessoas suficientemente fortes para desbravarem outros lugares. Elas têm um DNA espiritual tão consolidado em fé, em testemunho, em dons, que essa pessoa pode agora ir para outro povo, né? Esse é o ponto alto de uma nação evangelizada, quando essa nação já forma missionários para outras nações, né? E eu tinha perdido esse propósito. Quando em 2019, no final de 2018, eu fiz uma oração. Eu falei para o Senhor que eu queria voltar ao lugar da flexibilidade do meu coração. É interessante, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui no bastidor e isso me chamou muito a atenção. Você estava na igreja local, você estava envolvida com as coisas de Deus, você é uma mulher de Deus. Amém. Naquela situação, era uma mulher de Deus, louvável e tudo. Mas, de alguma forma, tu te envolveste muito com a obra e perdeu um pouco de ouvir o dono da obra. Sim, foi isso? Foi isso. A vida do ativismo? Também, mas eu vejo um grande perigo nessa questão de servir a Deus em um aspecto, Paulo. Às vezes, é muito mais fácil deixar uma coisa que não é de Deus para fazer algo de Deus do que deixar uma coisa de Deus para fazer outra coisa de Deus. Isso também eu me vi nesse lugar. Porque, nesse caso, quando você está fazendo uma coisa que é de Deus para fazer outra coisa de Deus, eu acredito que a chave para essa mudança significa o propósito. Significa por que eu estou aqui? Qual é a missão que Deus me deu? E talvez tá fazendo aquela coisa de Deus inicialmente te preparou para fazer essa outra coisa. Então, essa sensibilidade, essa percepção, ela é bem tênue, é uma coisa muito tu e Deus. Porque quando não é de Deus... É mais fácil deixar. Assim, é óbvio que óbvio. Eu amo a Deus, então eu vou deixar isso aqui. E interessante porque qualquer pessoa que está fora, ela consegue acreditar e dizer assim, não, de fato, isso aqui não é de Deus e agora é de Deus. Mas quando vai para isso bem aqui, onde não é preto e branco, mas tudo é cinza,
tudo é bom, Uhum. alguns até fazem julgamentos que não são... Exato. Eu vejo que a palavra sensibilidade, ela vai me remeter a uma outra palavra que foi o que mexeu comigo, obediência. A questão não é que Deus me quer útil para aquilo que eu estou fazendo como um senso de propósito específico no que eu estou fazendo atualmente e isso ser o meu fim. Deus me quer desbravando um relacionamento com Ele até o último dia de minha vida. Isso significa que eu vou conhecer Deus em várias dimensões. Seu caráter é multiforme. Quando eu deixei algo de Deus que eu fazia para fazer outra coisa de Deus, eu já estava em um entendimento de que é óbvio que Deus quer que eu fique fazendo isso, isso, isso e aquilo. É óbvio que eu vou servir nisso, nisso, nisso e nisso. E não é óbvio. Eu tenho que perguntar sim para o Senhor o que é que Ele quer que eu faça e como Ele quer que eu me mova. Eu havia perdido essa sensibilidade. Até porque é interessante, porque à vista humana, as duas coisas são de Deus. Exato. As duas coisas são muito boas. Uhum. E você ter com clareza onde é que Deus está querendo te colocar, para onde quer que você vai, é de fato viver o que a palavra do Senhor diz. Não vivo mais eu, Exato. mas Cristo vive em mim. Exato. E é interessante que isso só vem com uma entrega e um aprofundamento de relacionamento. Quem não tem relacionamento com Deus não consegue entender essas coisas. Para ele, tudo é a mesma coisa. E não é. E vai até o final, não é. Mas uma coisa fica evidente, Paulo, que as pessoas que estão agora me ouvindo, que talvez já tiveram chamado do Senhor para as nações e estão até hoje dentro de suas igrejas locais, elas vão saber que elas perderam a presença no quarto. Eu tinha me tornado uma pessoa que eu orava pedindo a Deus sabedoria para pregar. Eu orava pedindo a Deus sabedoria para aconselhar. Eu não sabia mais dobrar os meus joelhos e dizer: estou aqui para o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ficar com o Senhor. Sem nenhuma percepção de que isso remetesse igreja, mas na percepção de que o meu fim é o meu relacionamento com o Senhor. Eu tinha perdido isso da minha visão espiritual. Eu tinha disciplina espiritual, eu acreditava numa vida de integridade. Mas sempre com um propósito de trabalho. Mas eu já estava convencionada. A minha mente estava enraizada a dizer: sabe por que eu tenho que manter integridade? Porque eu sou uma pastora. Sabe por que eu tenho que estudar a palavra de Deus? Porque um pastor precisa saber responder bem a palavra de Deus. Sabe por que eu preciso orar? Porque eu estou fazendo algo sagrado. E não era mais porque eu quero conhecer e prosseguir em conhecer a Ele. Eu quero exatamente prosseguir em conhecer. É muito diferente hoje, quando eu estou num altar pregando, de 5 anos atrás. 5 anos atrás, eu buscava cumprir uma ética de uma responsabilidade espiritual que eu tinha, e ok. Eu pegava a minha Bíblia, eu pegava a minha concordância, eu pegava alguns livros e eu enxergava necessidades no meu povo e eu preparava um sermão. Hoje, eu posso tomar café com a minha mãe, eu posso almoçar com a minha avó, eu posso ter ido visitar alguém no fim da tarde e ir à igreja sabendo que o Senhor deseja falar, porque eu estudei a palavra de Deus para minha edificação, eu busquei no Senhor aquilo que parte primeiro de um trabalhar dele em mim, e quando eu treino essa sensibilidade, eu me sinto hoje com o meu discernimento muito mais ampliado.
para olhar alguém, chegar numa igreja e saber o que o Senhor quer dizer. Karine, tu não achas que... Isso é uma pergunta. Pois não. Porque eu já estive nesse lugar e procuro não voltar. Mas tu não achas que isso, de alguma forma, é o calcanhar, ou talvez o grande inimigo que persegue os pastores, os homens de Deus? A gente profissionalizar aquilo que deveria, na verdade, ser pessoal. Eu creio. E é isso. Porque chega um momento que, assim, a gente não tem dificuldade de abrir uma Bíblia e fazer um sermão. Qualquer passagem que... Claro, eu entenda bem, não estou dizendo que eu sou melhor, pior, mas se a gente quiser abrir a Bíblia e criar um sermão a partir de um texto XYZ, não temos dificuldades pela prática, pelas ferramentas, pela hermenêutica, homilética, aquilo tudo. E eu percebo que em algum momento a gente profissionaliza isso. A gente não é... A gente separa essa vida devocional pessoal com a prática diária do ministério pastoral. E é interessante porque isso é sutil. Isso não acontece... No fundo, vontade de ser mal. Nós não estamos com essa vontade, nós não temos essa vontade, mas em algum momento, em algum dia, nós não estamos bem e somos levados a ter que dar uma palavra para alguém. E funciona. O que é mais interessante é que funciona. Tu não tá bem, de repente alguém chega para tu receber uma oração e tudo, você ali dá uma palavra, porque a palavra do Senhor tem poder. Funciona e tu olha. Só que a gente tem que entender... Dá para eu fazer sem estar bem. Não é para si. Deus ali te usou pela graça e misericórdia. Exato, mas não é a plenitude. Por isso, Karine, que eu vejo assim, eu acho que quando Jesus resume e diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e todo o teu entendimento, e de tudo isso procede toda a lei dos profetas, eu acredito que essa é a nossa primeira chamada. Deus não resumiu o Velho Testamento num mandamento à toa. Se tudo que eu fizer vem após eu amar a Deus em primeiro lugar, isso sim. Quando eu começo a fazer as coisas em que esse amar a Deus não é mais o centro, eu começo a perder o trilho. Esse é o ponto. Você vê nos evangelhos que as pessoas com quem mais Jesus discutiu, as pessoas, o pecado que mais Jesus confrontou foi o da religiosidade. E a religiosidade, ela é qualquer percepção espiritual baseada nas minhas próprias regras. Isso é religiosidade. Eu não preciso achar que é só quem está ouvindo música tal ou música Y. É como eu disse, o evangelho nunca é controle de comportamento. De jeito nenhum. O evangelho é amar a Deus. Tipo assim, meu Deus, os religiosos, por que são religiosos? Porque eles usam inário. E aquela pessoa que não consegue mais ouvir um sermão sem fundo musical? Né? Assim, todas as vezes que Deus, Criador do céu e da terra, esse é o seu nome. Né? Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Yahvé. Todas as vezes que eu acredito que para estar nele, me aproximar dele, eu preciso de outras ferramentas, senão meu próprio coração e ele, eu estou alejando a minha vida espiritual. E eu vejo que esse amar a Deus sobre todas as coisas, ele se torna algo sutil, porque quando a gente decide dizer sim para o ministério, nós estamos dizendo isso por amor. Sim. E aí o ministério vem e toma nossa semana, nosso tempo. Mas a questão é, eu preciso lembrar do porquê eu disse sim. Porque eu amo a Deus. Eu disse sim porque eu o amava. Então eu não posso perdê-lo de vista. Existe um momento em que ele quer me dizer, como ele fez com os apóstolos, não é? Ele disse, agora eu não quero que você vá por esse lugar. Eu não quero que você viaje para lá. Eu quero que você viaje para outro lugar.
Se fosse hoje, a gente ia dizer, não, Senhor, eu tenho uma agenda. Eu vou cumprir a agenda, entendeu? Não dá mais para o Espírito Santo dizer, eu não quero mais que você vá agora, eu quero que você vá depois. Porque a gente hoje, a primeira coisa que pensa, isso é da minha cabeça. Porque perdemos a sensibilidade de dizer assim, tá aqui, o Senhor deseja isso para mim. Uma coisa que eu voltei a falar nesse meu tempo de reaprender não perder a presença de Deus eu vou orar. Sim. Karine, vamos não sei aonde, não sei o que, não sei o que dizer. Eu vou orar. Eu vou orar. Se o Senhor quiser, eu vou. Ou é óbvio que Deus quer? Não, não é óbvio que Deus quer. Eu preciso saber dele. E eu preciso treinar esse lugar. Eu posso errar nessa percepção? Posso. Mas eu preciso treinar. Eu preciso dizer a ele que, acima de tudo, eu não posso perdê-lo. Ele é superior sobre todas as coisas. E principalmente hoje, servindo na Europa, na Alemanha, em que nós podemos classificar como pós-cristã, eu vejo o fim, as consequências drásticas do que talvez a gente que está a vivendo hoje. religiosidade vai causar. E eu tenho medo pelo meu país. E aí, nesse processo de redescobrir o seu propósito, de realinhar a presença, você foi chamada para esse tempo. Exato. Você sabe como é que foi? Eu chego na Alemanha dia 30 de outubro de 2019. A pandemia começou em janeiro. Misericórdia. Jesus me levou para a Alemanha para pagar aluguel em euro e ficar dentro de casa. Eu entrei em depressão. Eu tive... eu fui muito confrontada nas minhas crenças e convicções, porque eu acreditava que eu era capaz de morrer por Cristo. Eu acreditava que eu tinha uma convicção dentro de mim e eu tinha dons que eu poderia romper em qualquer lugar do mundo. E eu estava ali, num mesma país... convicção que Pedro tinha, que Exato, não ia negar Jesus. Exatamente. Eu estava ali num país ocidental, seguro para uma mulher viver. Sim. Eu estava com acesso à internet para dar um oi para minha família e para os amigos. Relativamente não estava só, mas poderia ter contato com várias pessoas. Eu estava fisicamente sozinha, mas tipo assim, eu podia olhar alguém, ok? Que é muito diferente. Claro, mas a gente naquele sabe, momento... Mas tipo assim, eu não estava vivendo como David Brainer. Sim, entende? isolado numa caverna. Exato. E aí eu olhei aquela situação e disse, cadê aquela fé todinha, meu Deus? E o engraçado é que, tipo assim, o missionário, ele sai, isso é muito bonito, ok? A gente sai com aquelas promessas assim, você vai levar o avivamento. E eu olhei e disse assim, gente, não tô queimando nem sozinha. Cadê o que estava aqui dentro? Cadê o fogo? Cadê a vontade de orar? Eu só sentia falta de culto. Eu só sentia falta da igreja. E aí eu entrei em depressão. Eu tive... enfim, eu adquiri muitas enfermidades na época. Eu tive ansiedade, insônia, palpitação, muitas consequências físicas do meu quadro emocional. E naquele dia, um dia eu disse assim, agora chega, antes de eu morrer eu volto para casa. Liguei para minha mãe e disse, mamãe, tô voltando. Ela disse, filha, tudo que você está falando é legítimo, mas eu não tenho coragem de dizer volta, porque o Senhor te mandou ir. Você resolve isso com ele. E aí eu fiquei, quando ela desligou o telefone, eu me senti muito traída. Eu disse assim, mas como assim? Na hora de enviar é um monte de mão na minha cabeça e na hora que eu digo que eu tô desesperada sou eu e ele, né? Não sabendo que Não tu tinha tudo. Exatamente. E aí, Paulo, eu levanto indignada. Eu já tinha dias que eu não comia, que eu não tomava banho, que eu não penteava o meu cabelo. Eu tinha me abandonado. A minha oração era, me mata, Senhor. Eu quero morrer. Tudo isso foi uma mentira. Eu questionei até experiências legítimas que eu tinha vivido minha vida inteira com o Senhor. Entendo.
E aí eu levantei da sala, minha sala, só tinha eu dentro, eu estava numa casa vazia, iniciando minha vida na Alemanha. Sem falar alemão. Sem falar alemão. Só para deixar claro. Exato, só para deixar claro. E eu levantei e fui para o corredor da minha casa. Quando eu cheguei no corredor da minha casa, alguém estava atrás de mim. E você sabe essa sensação natural que a gente tem quando tem alguém atrás? Não é ainda sobrenatural. A sensação de uma presença. É só uma presença. E eu disse, ok, agora, Jesus, tem alguém aqui. E eu não falo alemão. Agora minha vida acabou. Quando eu pensei, agora minha vida acabou, tudo foi muito rápido na minha cabeça. Eu pensei, eu tenho certeza que tem alguém aqui. Então eu vou olhar para trás. Quando eu fui olhar para trás, meu cérebro disse assim, dentro de mim, não olha. A gente não é digno de olhar para trás. E eu disse, quem é que está aqui que não me dá medo e eu não sou digna de olhar para trás? Será que é Jesus? Naquela hora, Jesus disse para mim, eu estou muito feliz de que agora sou eu e você dentro desse apartamento. Ou seja, eu tive que te tirar de um lugar porque eu te queria perto Oséias 2:14. Isso. Atrairei a minha amada ao deserto para lhe falar o coração. Eu não estava pagando aluguel em euro na Europa. Eu estava indo para o Senhor. Deus diz assim, eu vou ter um encontro contigo agora na Alemanha, num quarto eu e você, longe de tudo aquilo que você fazia, para tu entender que o mais importante é a minha presença. Muito obrigada. E forte. Naquela hora que a presença gloriosa de Jesus, que sinceramente, naquela força eu só havia sentido na minha infância. Uma presença manifesta, gloriosa que eu havia sentido na minha infância, em uma conferência de avivamento em São Luís, 1998, com Gregório McNulty, Antônio Cirilo, David Keelan, Dan Duca, em São Luís. Eu me lembro. E eu senti a força daquela presença que me apaixonou na infância e me fez dizer, eu quero dar a minha vida para te conhecer. Eu quero te conhecer como essas pessoas que estão ali falando de ti te conhecem. Eu quero saber o que é isso, porque eles pregavam e eles cantavam mais do que pregar e cantar. Eu sentia os anjos passando ao meu lado. O peso de glória. O peso da glória. Naquela hora, eu senti aquele peso de glória comigo, sozinha, dentro de um apartamento. Eu não estava num culto, eu não estava numa conferência, eu não tinha um violão na minha mão. Era só eu, suja, e a glória de Deus, em profunda compaixão e misericórdia. E Karine, isso que tu tá falando, eu não estava lá, mas só de imaginar é forte. Como foi isso? Você tem esse encontro com Jesus ali, Deus ressignifica muita coisa, Deus transforma muita coisa. Como foi esse processo? O que você, assim, hoje, o que mudou da Karine Brasil, da Karine pastora na Alemanha? Não que a Karine Brasil aqui está errada. Eu estou entendendo o que você não está é falando. isso. Eu compartilho com você. Eu entendo exatamente o que se trata. Eu estou falando isso porque é algo que eu tenho vivido nesses últimos anos. Uma ressignificação de muitos conceitos, de muitas visões. E chega a dar medo. Exato. A gente não sabe o que vai restar da gente, não é? No final desse processo. Não, e a questão é, será que eu fiz tudo errado na minha vida? Eu tive essa sensação. Calma. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Eu sei como é isso. O que mudou? Bom,
Jesus apareceu para mim. Imediatamente eu tive um senso de valor restaurado na minha mente. Imediatamente eu quis tomar banho, ficar limpa, trocar de roupa, comer. Eu fui à cozinha, fiz uma sopa, limpei minha casa, perfumei minha casa, coloquei um prato para Jesus e um para mim e entrei num processo de 6 meses, todos os dias, servindo a mesa para mim e para o Senhor. O Senhor nunca comeu as comidas, Ele sempre deixou tudo para mim, mas aquela sensação de eu estou aqui com um hóspede de profunda honra, que eu preciso dar qualidade de vida à minha vida porque Ele está na minha vida. Isso aí foi o que mudou a minha percepção, quando eu entendi que Jesus ele não estava me chamando para ser útil para Ele, Ele não estava me chamando para trabalhar para Ele, mas Ele estava me chamando para ser filha e viver para Ele. Agora, na minha vinda para cá, eu estava lendo Efésios 5:1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Aquilo mexeu as entranhas do meu ser nessa manhã. Assim, por que eu vou imitar a Deus? Por que eu vou abandonar minha natureza? Sabe por quê? Porque eu sou amada. Quando parte do que você falou, quando parte do princípio de amar a Deus, a partir disso, de fato, todos os demais mandamentos farão sentido. Por exemplo, eu amo tanto a Deus que eu sirvo o meu próximo. Exato. Eu amo tanto a Deus que eu me importo com aquilo que Ele ama, então eu Exato. testemunho dele para as Exato. outras pessoas porque Exato. Jesus quer que eu faça isso. Exato. Então eu não faço isso com a motivação de que é uma ordem, eu sou obediente. Eu não sirvo porque eu tenho que trabalhar, mas eu faço tudo isso porque, primeiramente, eu entendi que eu amo a Deus. E a partir dessa segurança e convicção, Paulo, você nunca se sentirá usado pela religião. É verdade. Porque agora, não importa mais, por exemplo, na Alemanha, não foi fácil. Agora eu posso começar a contar histórias de frutos, tem uma igreja. Gente, não foi fácil. Mas chegou um momento em que eu olhei na janela e o Espírito Santo me disse, por que você está aqui? E eu disse, sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui por sua causa, eu estou aqui porque te amo. Eu estou aqui porque eu quero lhe agradar. Nessa hora, eu libertei toda a Alemanha do meu julgamento. Não importava mais quem ia rir para mim na rua ou não. Quem ia dizer que fé não me interessa ou não. Não importava mais quem seria racista comigo ou não. Não importava mais a humilhação que eu passaria no escritório de imigração para servir aquele país. Nada mais importa. Importa que Ele quer que eu esteja ali, então eu estarei porque meu Pai quer que eu esteja. E aí tudo vai fazer sentido. Não existe mais humilhação, não existe mais privação financeira, não existe mais debilidades. Existe uma graça de Deus que vem sobre aquele que entra nesse fluxo de amor, porque a palavra de Deus fala que eu estou aqui, João diz, né? Ele me amou primeiro para que eu ame. Nesse fluxo de amor, tipo assim, tá todo mundo agora livre. Alguém que me oferece a água, alguém que me oferece um ombro amigo, tudo isso é um bônus, porque eu já me sinto amada por ele. E eu falo isso muito, as pessoas falam, Karine, como é que é ser uma mulher solteira, viver sozinha na Alemanha, na sua casa só? Gente, todos os dias de manhã, quando eu abro os meus olhos em Wittenberg e acordo, eu tenho a sensação de que cada célula do meu corpo é como se tudo fizesse sentido. Acorda dizendo assim, uau, eu sou amada. Eu sou tão amada. E é interessante porque quando Jesus vai ao deserto
para ser tentado pelo diabo, anteriormente ele passa pelo episódio do batismo. Exato. E a única coisa no batismo que é reforçada em Jesus Exato. é a sua identidade de filho. Exato. Esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Aleluia. Jesus vai para o deserto para enfrentar o diabo, não com dons, não Perfeito. com palavra de sabedoria, não com toda a autoridade que ele tinha, Uhum. mas só com a afirmação de que ele era Filho filho. amado. E a primeira mensagem do diabo a Jesus foi: se és filho de Deus. Exato. Exato. Essa questão de você entender esse lugar em Deus, Uhum. de você ser restaurado nessa paternidade e você se sentir filho, ela é essencial em tudo. Em tudo. Porque, gente, a gente, quando começa a caminhar com o Senhor, Ele vai fazer pedidos que estão só no coração dele. Pedidos que a gente não enxergou, pedidos que a gente não acha que dá certo. Se alguém fosse me perguntar, Karine, você acha que você combina como missionária para a Alemanha? Eu ia dizer, não. Não. Eu não falava alemão. Eu já tinha ido à Alemanha 2 vezes. Na minha segunda vez eu tinha prometido ao Senhor que era a última vez que eu ia naquele país, porque eu tive uma situação muito complicada com uma alemã no hotel. Eu disse, quer saber, esse pessoal aqui é muito ruim. Esse povo... E eu falei coisas ruins, gente, do Senhor, que eu não gosto mais de repetir. O Senhor mudou meu coração. E tipo assim, de repente, tudo que Ele estava me formando para fazer fazia sentido em servir naquele país como estou servindo agora. E eu digo mais, Paulo, não é porque eu estou agora na Alemanha que eu fico para sempre na Alemanha. Se Deus mudar, está mudado. Eu nunca mais quero perder essa sensibilidade de estar de dizer, no centro do que Ele deseja. Então eu disse, Pai, agora é a Alemanha? Até quando o Senhor disser? É como diz a palavra, né? O vento sopra para lá. Exato. Eu vou entregar a minha vida, eu vou dar o máximo de mim, porque o Senhor se agrada disso. Até a hora que o Senhor disser. E aí, Karine, você chega na Alemanha com toda essa bagagem, com toda essa experiência, numa Alemanha pós-cristã. Uhum. Como tem sido esse desafio? Pastorear em um continente que a gente que está aqui de fora vê um continente que já foi teve uma visitação de Deus muito forte, mas hoje parece que nunca conheceu a Cristo. Exato. Você vê que a igreja brasileira, de alguma forma, pode aprender com isso? O que a gente pode aprender para que a gente não chegue nisso? Vejo. Assim, eu sou muito grata ao Senhor pelo caminho que Ele me fez trilhar. Eu passei 1 ano e meio sozinha. 1 ano e meio, 2 anos sozinha na Alemanha. Dentro de casa, 1 ano sem falar a língua, aprendendo. Só que naquele tempo eu me desvencilhei de muitos conceitos errados, de muitos vícios. Eu digo vícios no sentido de vícios ministeriais. Sim. Eu aprendi a orar em casa, várias horas por dia, coisas que eu não tinha cultivado antes na minha vida. Eu aprendi a ler as escrituras, não mais para fazer sermão, mas para minha própria edificação, e mergulhar nelas, destrinchá-las para me curar, destrinchá-las para me lavar. Fez completa diferença gente, feridas que eu tinha na minha alma, que tinham a idade da minha vida, que não tinha 3 dias de seminário de cura que tinha resolvido. A palavra de Deus, horas debruçada nela, para mim mesma, olhando a palavra e dizendo, Espírito da palavra, fala comigo, me curou. Perdão que eu não sabia liberar. Liberou. Liberei. Coragem de dizer assim, hoje é o dia.
o Espírito Santo, sabe assim, todo dia acordar e ele dizer assim, filha, hoje é o dia de você ligar para fulano de tal no Brasil e falar sobre aquilo. Não, orar, ele me dá graça e fazer. Eu comecei a botar minha vida em ordem. E eu passei 2 anos ocupada com isso. Quando o Senhor, no meu primeiro ali, 1 ano e 3 meses, eu comecei a falar alemão. O Senhor 1 ano e 3 meses. Foi. Uma língua difícil, né? Uma língua difícil. Existem pessoas que conseguem, às vezes, mais rápido. Mas eu estava em outros processos. Acho que se eu estivesse lá, eu passava uns 3. Mas eu estava em outros processos que a minha prioridade mesmo ali, naquele primeiro momento, não era nem aprender o idioma, Paulo. Naquele primeiro momento, minha prioridade era conseguir sobreviver. Não, perfeito. Eu fiz o comentário da língua. Não, eu tô entendendo. Já tem mais entendo. esse desafio. E aí eu disse assim, ok, eu vou começar a falar com as pessoas. Em 2 anos de tratamento do Senhor com o meu coração, depois desses 2 anos eu comecei a falar com as pessoas. E as pessoas começaram a me dar ouvido. Porque o alemão, para ser evangelizado, ele precisa de tempo. Primeiro que é uma outra coisa que hoje tudo isso eu amo. Eles odeiam proselitismo, né? Você chegar e abordar alguém na praça e falar com ele sobre um assunto extremamente privado chamado fé. É um desrespeito. É um desrespeito, é uma invasão. E ainda dá o folheto do teu Deus em 4 parágrafos explicar que o teu Deus é o verdadeiro, para eles é um crime, é um absurdo. E é crime mesmo. Lá. E agora, como é que eu ia pregar? Eu precisei de tempo para pregar. Existiu um momento em que eu olhei e disse assim, ok, Espírito Santo, meu dom, eles só acham bonito e não acontece nada depois. Folheto não posso distribuir. Pregar eles não querem ouvir. E eu fui para a palavra. Sabe o que Jesus nos diz lá em Mateus 28? Ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo me disse, você vai viver aqui como Cristo viveria. Nessa hora tudo mudou. Minha vizinha olhou, disse, o que você tem? Você é sempre assim tão sorridente? Está no meio da pandemia, você não está com medo? Eu tenho certo medo, mas eu tenho paz no meu coração, eu tenho Jesus. Jesus? Ela era uma ateia que conhecia o luteranismo. Aí a outra vizinha, Karine, eu queria te conhecer mais. Uma senhora idosa que viveu a Segunda Guerra Mundial. No meio da conversa, a senhora é luterana? Sou. Depois, a senhora acredita em Deus? Não. No final da conversa, chora e diz, você fala de Deus diferente, como se ele fosse seu íntimo. O Senhor começou a me mostrar que o ajuste que ele fez em mim não era necessário somente para a minha própria vida. E aí foi que eu entrei também no fluxo do reino. Né? Ser-me-eis testemunhas. Assim, o que eu vivo em mim, eu compartilho. Por isso, a pregação de Jesus para os judeus era, ele prega com autoridade. Assim, ele não fala do que ele sabe, ele fala do que ele vive. E eu comecei a ver o poder de Deus agindo. As pessoas começaram a ir para minha casa. Eu comecei a fazer reuniões semanais. Elas começaram a ter encontros com Jesus desde a porta. Os alemães choram, geralmente com frequência, no abraço de quando eu abro a porta. Eles entram em casa e eles dizem, que atmosfera é essa? Começam a chorar e dizem, ai, desculpa. Não, você pode chorar, tá tudo bem. Não é porque eu nem sei o que está acontecendo comigo. É porque tem uma paz aqui tão grande. Jesus estava ali, né? Jesus estava ali. Até eu sinto vontade de ir lá, só para saber essa atmosfera. Eu comecei a ver o quão diferente é, Paulo, você viver o seu ministério com o peso de você fazer dar certo. E leveza, você viver, né? O seu ministério simples. Quando ele está. Assim, ele está. Sim, ele que veio.
Ele apareceu lá, não foi depois de 40 dias de campanha de oração que eu estava. Ele apareceu lá quando eu estava em depressão, para cuidar de mim, porque ele sempre me amou. E a partir do momento em que ele aparece e que a minha vida se ajusta a essa percepção de que agora, sinceramente, eu só quero ele. Eu só quero ele. E ele passa a ser o centro disso, tudo flui. As pessoas querem ele é o desejado das nações, e onde ele está, não é preciso muito esforço. As pessoas vêm até ele. E elas vão à minha casa. Elas vão à minha casa, elas se convertem, elas têm suas experiências pessoais com o Senhor. Elas começam a ter discernimento de que elas precisam levar outros. Uma ovelha minha, que se converteu quando ainda estava separada do marido, ela disse assim: Karen, eu tive um sonho que o meu ex-marido subia essas escadas, entrava nessa casa e ele recebia Jesus na vida dele. E ela ainda gostava, ela ainda amava o seu marido. Eu disse: você quer fazer isso? Ela disse: eu quero. Eu quero fazer isso por ele, primeiramente para que ele seja salvo. Segundo, pela nossa família. O filhinho dela recebeu Jesus através dela, que tinha ido para a nossa igreja e converteu ali. E o filhinho dela toda noite orava pedindo para o Senhor levar o papai de volta para casa. Ela chama o ex-marido para a reunião. Ele vai, chorou a reunião inteira. Voltou na próxima. Pediu a ela perdão. Ela disse: eu te perdoo. Ele disse: eu te conheço há muitos anos. Como você tem coragem de me perdoar? No nível que você está demonstrando me perdoar. Falando as palavras que você está falando para mim. Ela disse: agora eu encontrei o amor. Aleluia. Agora eu encontrei Jesus. Ele vai para a reunião, entrega a vida a Jesus. Eles reatam o casamento. Uma criança de 9 anos vê sua oração respondida. Meu Deus do céu. E eles olham para mim, na mesa da casa dele, e dizem: eu não sei o que seria de nossa vida e de nossa família se você não tivesse deixado o Brasil e pregado o evangelho de verdade para nós. Já valeu tudo que tu passou. Nessa hora vale tudo. Nessa hora vale tudo. Porque as nações, o Brasil, ninguém está precisando de mais sermão. Ninguém está precisando de mais regras. Nós estamos precisando de um encontro com a presença salvadora de Jesus, que cura, batiza, liberta, restaura, transforma, consola, entra nas casas. O Cristo que aparece no Mar Báltico para os muçulmanos que estão fugindo do Afeganistão. O Cristo que aparece nos escombros de um fenômeno natural na Turquia. O Cristo que apareceu para mim em Wittenberg aparece agora nas casas das pessoas que estão querendo invocar o seu nome. E isso precisa ser pregado. O que é a congregação a partir dessa reflexão, né? Como, Karine? Como voltar a pensar na igreja local a partir dessa reflexão? A igreja local, ela precisa ser a definição de Efésios capítulo 3. Quando estamos juntos na reunião dos santos, nós conseguimos entender a profundidade, a grandeza e o comprimento desse amor. Por que existem cultos frios? Porque vários corações frios e endurecidos estão indo mostrar que estão indo para um culto que é feito pensado em tocar os corações deles. Uma das coisas que eu tenho orado e buscado a Deus nesses últimos tempos, em função de todo esse processo de ressignificação, eu só quero a presença do Senhor. Porque se a gente for resumir a Bíblia, sempre foi o Senhor com a sua presença.
No Antigo Testamento, ela era representada pelo tabernáculo. Davi, quando perde aquela presença, ele, Perfeito. depois dessa presença, se encarna. Perfeito. Aí as pessoas me perguntam assim, por que que Levítico é cheio de lei e de tudo? Porque imagina você ter um vizinho como Deus. Uhum. Então, se tu tem um vizinho como Deus, não pode ter mofo, não pode ter... Por isso, quando você fala e você foi se limpar, arrumar a casa, isso mostra muito o porquê Levítico foi escrito. Exato. É a dignidade dele, né? Você vê a percepção, por exemplo, de Oriente a Ocidente, né? O que o Alcorão gera e o que a Bíblia gera. Né? Ontem nós estávamos celebrando 31 de outubro, o Dia da Reforma Protestante. Não, você vai em Né? Jerusalém, você vê os lugares que são pelos árabes e lugares pelo... Exato. A diferença de limpeza é Exato. absurda. O Deus Adonai, o Deus da Bíblia, é o Deus que me dignifica. Ele diz assim, Karine, você é filha amada. Você não vai. Agora de manhã mesmo eu fui lendo os demais versos do capítulo 5 de Efésios e eu fiquei, gente, a pessoa que cumpre isso, ela se torna uma pessoa muito educada. Verdade. Né? Tipo assim, olha, não faça gracejos imorais que são inconvenientes. Não tenha menção de imoralidade sexual. Gente, a pessoa ela fica culta. Ela fica nobre. O que é isso? É a ética de uma verdadeira espiritualidade. É uma ética centrada no amor de Cristo e não numa lei. Exato. Assim, por quê? Porque agora eu descobri que eu sou filha amada de Deus, lá no verso 1. Agora eu imito Deus. E aí, Karine, tem um negócio que eu acho incrível. Assim como é muito bom ter a presença de Deus em tudo, olha a responsabilidade de você ter Deus morando com você. É pesado também. Porque a gente vê ali na igreja de Atos que quando Deus não gostava de algo, ele fulminava. Exato. Porque a presença de Deus era tão real, tão palpável, que tinha a capacidade de fulminar alguém. E aí, essa reflexão, ela nos leva a entender, né? Por que tantos escândalos e ninguém morrendo, né? Assim, a falta da presença, ela se torna um fator extremamente interessante e fundamental para que sistemas religiosos se mantenham como têm se mantido em níveis de corrupção. E é interessante porque é até contraditório, talvez, falar, mas muita igreja, que se diz igreja, a única pessoa que não está lá é o Senhor. É o Senhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós enxergamos isso também nas próprias escrituras. Né? Como eu falei no início, quem é Cristo, como você também falou agora há pouco, né? A presença encarnada, ele está todo o tempo confrontando, não é Roma. Ele está todo o tempo confrontando a espiritualidade judaica. Verdade. Que estava em corrupção. Ou seja, a presença de Deus está todo o tempo confrontando a vida religiosa da igreja. Eu preciso ter a sensibilidade de dizer, Senhor, como tu queres hoje, o que tu queres fazer para agora. E isso é muito desafiador, porque de fato... É um treino. É um treino e é uma descoberta contínua. Né? Nós estamos sempre inclinados a fazer o errado. Sempre. O pecado nos marcou de uma forma tão profunda que nós naturalmente, sem esforço nenhum, pela natureza pecaminosa que temos, nos afastamos de Deus. É verdade. A gente faz um esforço para estar na presença, mas não precisa de esforço nenhum para sair da presença. Exato. Quando você falou, né, esse Cristo que mora em casa com você, né? Ao mesmo tempo que se torna algo perigoso, né, usar essa expressão, perigoso para a carne, se torna também algo muito interessante de você saber
que a espiritualidade ela não está pautada no templo, mas ela está pautada na minha vida privada. É verdade. A Bíblia fala, né? Buscar o Pai em secreto. Exato. E em secreto. Ele vai me responder. Assim, por que que eu não posso falar certa palavra em casa? Jesus está aqui. Karine, que conversa edificadora. Aleluia. Eu saio daqui ministrado. Amém. Você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes, para os nossos amigos que nos curtem aqui, que nos acompanhem? Deixa o teu recado. De repente alguém tem um coração missionário, quer viver. Tem gente que está sentindo um peixe fora d'água, quer viver o propósito. O que você pode dizer para essas pessoas? Eu quero dizer a você que antes da fundação do mundo, Jesus já te amava. E Ele projetou toda a tua história para que você encontre um propósito claro na sua vontade. Você só vai poder descobrir isso se primeiro descobrir o Senhor. A presença de Deus trará para a sua vida todo o sentido sobre teus maiores traumas, dores, capacidades, talentos. E tudo isso pode ser revertido e usado para a glória de Deus. E quando esse dia chegar, você se sentirá a pessoa mais feliz do mundo. Mas primeiro, ajusta esse altar secreto com o Senhor. Segundo, vá atrás de ajuda. Ninguém consegue sozinho. O nosso querido apóstolo Paulo precisou de ajuda. Precisou de um crente simples para o encorajar, para o instruir. E eu acho muito lindo quando o apóstolo Paulo diz: Timóteo, você que foi discipulado no Senhor, discipule homens fiéis. Ou seja, eu não consigo sozinha. Procure pessoas que estão um passo à frente da espiritualidade que você deseja cultivar. Vá atrás dessas pessoas, se apresente e diga: quero caminhar com você. Quero saber como que você está vivendo sua vida no Senhor. Vá atrás de pessoas na internet. A internet também tem acesso, eu não estou falando em relação à vida, tá? Na internet é difícil você conferir a vida das pessoas, né? Mas na internet você pode ver pessoas que têm um ensino que você sente que está sendo falado com autoridade. Não seja plateia de gente boba que fica movendo o sistema religioso e ganhando dinheiro e fama em nome de Jesus. Vá atrás daqueles que você sente que o testemunho de vida deles pode edificar o teu. E assim você conseguirá ter uma experiência com Cristo pautada na verdade. E eu acredito que o Espírito Santo, que se moveu em Atos, move agora e vai desbravar em você a tua identidade nele. E você vai viver os propósitos dele para ti. Um abraço. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Amém, glória a Deus. E você que está nos acompanhando, segue, curte, ativa os sininhos, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Deus abençoe, graça e paz.